Quero, em 6 meses, ter um absoluto foco de ações da questão viária. É preciso parar de morrer jovem na cidade em acidentes, em cruzamentos na cidade. É preciso parar de ter gente mutilada com um trânsito que ganhou velocidade fruto do asfaltamento imenso que a cidade recebeu no governo Quaquá, e é preciso que a gente ordene isso, com campanha educativa, com aprimoramento de sinalização de trânsito, com coerção de ilegalidades no trânsito, para fazer com que a cidade se ordene. Então, essas questões vão ter no começo, junto com a saúde, um foco muito absoluto. Recomeço das obras que estão continuando do novo Hospital Municipal Ernesto Che Guevara. A gente tem que concluir no ano que vem o Instituto Federal Fluminense, que é um aparelho importantíssimo para a juventude de Maricá, e é um desafio que a gente até o meado do ano possa estar fazendo isso, com recurso da Prefeitura, concluir uma série de iniciativas e obras que o prefeito Quaquá começou e que nós vamos dar sequência. Agora, o eixo central a gente nunca vai desviar, que é a política social. A gente vai continuar no mundo jurídico estabelecendo a batalha pelo regresso imediato do vermelhinho nas operações. A gente tem uma ação na justiça contradizendo o que o sindicato das empresas de ônibus colocou e com muita clareza colocando que a área de afetação do vermelhinho não é uma área que contradita hoje com as linhas existentes da Costa Leste. A linha do Minha Casa Minha Vida é um grande exemplo clássico disso. Minha Casa Minha Vida precisa daquela linha como uma linha nova. A população está sendo muito penalizada com isso. Existem milhares de pessoas que têm sofrido e a gente vai convencer, dialogando com o judiciário, da importância da empresa pública que faz as linhas novas da cidade e dessa política pública social. A segurança também tem sido uma questão muito forte dentro de Maricá, já que tem recebido números homicídios e ação. Eu, semana passada, falei com o governador Pezão, pedi a ele uma audiência imediata para que a gente possa estar levando alguns pleitos e somar forças com a ação que a cidade pode ter. Eu quero botar dinheiro do município de Maricá em parceria com o Estado para que a gente aqui possa ter imediatamente, na brevidade do tempo, um aumento do efetivo da Polícia Militar aqui. Preciso construir essa ponte convenial com o governo do Estado, porque segurança é presença do policial na rua, ostensividade. Né? Segurança é iluminação melhorada, segurança é a interação com a guarda, com o sistema que a gente tem hoje de monitoramento da cidade. A gente vai aprimorar muito isso, mas é preciso que a gente aumente o efetivo, e eu quero reafirmar aquilo que o prefeito Quaquá já tinha colocado para o governo do Estado. A gente cede a área e quer somar esforços de natureza financeira, inclusive, para que a gente possa aqui está trazendo uma companhia independente da Polícia Militar para Maricá. Finalizando a minha pergunta, prefeito, a sua emenda é o suficiente para equipar o novo hospital? Olha, ela cobriu boa parte, porque há uma emenda do orçamento de 2016 e há emendas do orçamento de 2017, que fazem mais de 13 milhões de reais em emendas somente para o hospital. De 16 já está, inclusive, liberados os processos de aquisição. 17 aí a gente vai ter que esperar e vai fazer gestão lá no governo federal para ter a liberação. Mas, para vocês terem uma ideia, e isso aí é um elemento importante, nós vamos ter em Maricá, no ano de 2017, 23 milhões de reais em emendas de parlamentares que foram alocadas para Maricá. Eu ouso dizer aqui, e aí eu faço, porque pelo que a gente conhece, que é difícil, salvo talvez um grande centro urbano como a cidade do Rio, que você tenha município que tenha recebido um volume de emenda parlamentar tão grande, importante, significativo como Maricá vai receber. 23 milhões de reais é um valor que a gente vai estar no ano de 2017 utilizando para construir creche, construir posto de saúde, reformar e construir aparelhos esportivos na cidade, uma gama de ações que foram colocadas ao longo do ano, que eu acho que vão junto com essa emenda para saúde complementar. O prefeito, fazendo um adendo ali na pergunta do novo jornalista, a respeito da segurança no município, a Guarda Municipal voltará para a rua ou não? A Guarda vai cumprir, como eu tinha dito aqui, principalmente no plano viário, que hoje a Secretaria de Segurança, ela absorveu também todo o trânsito da cidade, e nós vamos estar com o efetivo da Guarda, cumprindo a missão estatutária que a Guarda tem, que é
a vigia e a guarda dos bens públicos, né? Mas eu quero uma guarda atuante nos espaços públicos, ajudando a sinergizar com a Polícia Militar um elemento de ostensividade de presença. Eu quero ativar absolutamente, na intensidade do possível, o Centro Integrado de Monitoramento, para que a gente possa ter ali, em conjunto com a Polícia Militar, em conjunto com a Polícia Civil, um instrumento importante de monitoramento da cidade. É possível, e a gente sabe que o mundo tecnológico de hoje, que a gente tenha o monitoramento de carros que podem ter sua placa lida e se perceber um carro roubado entrando em Maricá, né? E esse sistema tem que evoluir e operar essa lógica para conciliar com a Polícia Militar um sistema integrado. Prefeito, por que escolher 3 vereadores para a sua composição do governo? Porque vereador é ente público, vereador representa a função política, vereador tem legitimidade das urnas para exercício de função pública. Eu acho importante a presença de vereadores no mundo político, do executivo, porque isso ajuda a agregar muito valor de desempenho. O vereador tem muito compromisso com o exercício da função no executivo, de apresentação muito imediata de resultados. Eu tenho certeza que as escolhas feitas são escolhas que vão ter muita sinergia. Por exemplo, o vereador Felipe Bittencourt, que foi escolhido secretário de Esportes, a gente conhece as relações políticas que ele tem, inclusive com o ministro dos Esportes. A gente sabe que a gente tem um potencial imenso de usar esse instrumento para que todo esse recurso federal possa chegar em Maricá em programas e projetos. Então, eu acho que a presença dos vereadores qualifica a dimensão do Executivo e dá ao Executivo uma dinâmica importante. E trazendo também o suplente de vereador Rob Gol também, trazer as comunidades para dentro da Câmara de Vereadores, não é isso? Sim, eu acho que isso é um desafio. A gente tem uma Secretaria de Participação Popular, que a gente quer ajudar interagindo muito com as comunidades, né? O vereador Rob, conhecido como Rob Gol, é uma liderança comunitária nova. Acho que ele vai ter um papel ali de representação importante, simbolismo das comunidades dentro da Câmara Municipal de Maricá. Prefeito, a gente nota uma vontade muito grande de realização por sua parte, inclusive citando emendas, citando projetos e programas que poderão ser retomados a partir de 2017. Mas nós sabemos também que a realidade é outra no país. Não é fácil trazer para a realidade emendas, recursos, como por exemplo, o PT, uma das poucas cidades que ganharam a eleição foi aqui em Maricá. Com o governo, como vai ser esse relacionamento com o governo federal para conseguir essas liberações de verba, e o governo estadual, falido do jeito que está, mal consegue negociar suas dívidas com o governo federal, como poderá ajudar Maricá a prosperar nos projetos e programas que o senhor acaba de citar aqui, incluindo o vermelhinho e o transporte coletivo do município? Eu tenho a leitura que a gente vence crise lutando, né? A gente não vive crise reproduzindo desgraça, e o Brasil precisa romper esse ciclo. Maricá não pode, e o Brasil inteiro não pode ficar refém de um processo de natureza política que imobilizou o país, que fez com que grandes empresas do país paralisassem e a economia sentisse. Eu acho, com toda a franqueza, isso aí não é uma expressão bombástica, nem uma expressão vazia de alguém que está tomando posse. Maricá é um ponto fora da curva da crise do Brasil. Maricá é uma cidade que construiu um regime de natureza fiscal, um regime tributário que permite a cidade hoje ter uma capacidade de ação muito própria. Óbvio que a gente quer intensamente buscar os recursos federais. Te dei um exemplo, mais de 23 milhões de emendas são de emendas federais. Eu agora, na saída minha, no meu desligamento do Congresso, consegui 2 emendas, uma para o turismo e uma para o esporte, com a ajuda do deputado Altineu Cortes, que foram incorporadas a esses 23 milhões que eu estou te passando. Então eu acho que a relação minha com o governador Pezão é uma relação institucional. Ele é governador do estado, eu sou prefeito de uma cidade do estado, e a gente vai buscar dialogar, oferecendo ajuda e recebendo ajuda, construindo soluções juntos para os problemas imediatos que nos correm. E acho que com o governo federal, a quantidade de recursos que a gente tem hoje, empenhado, de emendas parlamentares e de projetos que a gente tem condição de buscar,
a gente criou uma Secretaria de Assuntos Federativos que vai tratar diretamente da relação com Brasília, vai tratar da captação de recursos. Tem muito dinheiro em Brasília também. Os municípios brasileiros estão aprendendo isso, estão avançando nessa direção, e essa secretaria vai cuidar especificamente dessas políticas de avanço. Então eu não tenho nenhum problema, semana que vem ou na próxima semana eu vou estar com o governador, buscando construir a solução, principalmente da segurança, que eu acho que Maricá precisa ter imediatamente uma resposta muito contundente e, acima de tudo, entre uma parceria entre a Prefeitura e o Governo do Estado. Prefeito, fala com a sua. Vou ordenar, Paulo Celestino, Cantarelli, para que aqui a gente nunca seja a cidade do monopólio. Prefeito, eu noto que existe uma preocupação da sua parte no sentido do fluxo que está crescente aqui no município de Maricá dos automóveis. Mas o clamor popular, e isso é claro, é que a cada dia surge uma barraca nova num determinado ponto, numa determinada calçada, tirando o direito do cidadão de ir e vir. Né? Pessoas com um carrinho de criança têm que passar pela rua. Né? Como é que o senhor avalia essa situação? Se o senhor vai tomar alguma providência nesse sentido? O ordenamento urbano é uma questão de um desafio. Por trás de uma barraca que tem ali, você tem talvez uma família de um trabalhador que está ali ganhando a vida. E a gente precisa, obviamente, ordenar a cidade. Eu tenho essa preocupação que você relatou. Eu sei o quanto isso, nas épocas de fim de ano, se intensifica. Mas eu quero conjugar, Cantarelli, uma política de ordenamento com uma política de inclusão social daqueles trabalhadores que tem ali. Eu acho que tem áreas centrais da cidade, que a gente já estava olhando, que podem contribuir com a feitura de corredores de comércios populares. Eu chamei o secretário de obras, já levei a duas e pedi para que modulasse ali um projeto para que a gente pudesse ordenar, assim como eu sei que tem gente ali que não é fruto do processo social. Ali tem gente que entendeu que vai montar uma empresa no meio da rua, explorando inclusive uma outra mão de obra. Esse tipo de postura nós vamos obviamente combater, porque a gente vai sempre permitir que o trabalhador trabalhe, né? Porque tem um viés de natureza justa por trás daquilo. E permitir que a cidade se ordene. É uma equação simples? Óbvio que não. Em qualquer lugar do país não é uma equação fácil de fechar, mas é uma preocupação que eu também tenho. Eu somo essa dimensão viária, do ordenamento viário, também o ordenamento dos núcleos urbanos. Centro da cidade, Itaipuaçu, São José e Noã. São núcleos urbanos que a gente precisa ordenar e transformar, criar corredores de comércio popular que possam absorver o trabalhador, que possam absorver quem está na rua, porque o momento precisa que esteja na rua ali ganhando dinheiro, levando sustento para casa. Prefeito, assim, voltando a falar dessa parte do que a prefeitura, né, o que nós maricaenses, podemos ganhar assim, em termos de economia, né, aqui dentro, porque nós temos uma economia que, assim, o comércio local é muito importante. Então, gostaria de saber assim, o que o prefeito vai fazer assim, com esses comerciantes, quais são as novidades, vai ter uma conversa, como é que vocês vão tratar o comércio local, porque o grande negócio, né, da cidade. Acho que a tua pergunta é pertinente. Acho que o Maricá é uma cidade do comércio e do serviço. Nós temos esse viés de construção social e econômica hoje. Eu quero aproximar do empresariado local para discutir as questões objetivas de interesse do comércio local. Os fluxos viários, a dimensão do ordenamento, o fomento. Eu conheço uma experiência importante da cidade do Rio de Janeiro, e é por isso eu fui secretário de Economia Solidária na cidade do Rio de Janeiro, e um projeto absolutamente exitoso que a gente tomava conta lá, chamava-se dos polos de economia da cidade do Rio de Janeiro. Tinha lá uma série de polos, e o polo é um conjunto de comerciantes que cria uma determinada região, um centro gastronômico, por exemplo, e cria naquela região uma interação com o poder público de troca e de fomento, né? O poder público melhora o espaço público, o poder público oferece condições de atrativos turísticos, shows, etc. E a região ganha fomento público. Eu acredito
vou apostar muito nisso, no viés de natureza turística que Maricá tem. Nós não vamos perder isso. Isso é o que a gente ganhou. Também tem uma clareza, e aí é uma clareza ideológica. Maricá, e a gente vai preservar o turismo e construir condições de um turismo de alto gasto, mas Maricá é o lugar do turismo popular. Fugir dessa realidade é se auto-enganar. Nós estamos do lado de São Gonçalo, nós estamos do lado de Itaboraí, nós estamos do lado da Baixada Fluminense. E eu sei e vejo na cidade, estou vendo hoje, milhares de pessoas dessa região estão afluindo para Maricá, para vir para Maricá. Eu quero esse turista aqui sim. Eu não tenho discurso, e não quero ter um discurso fácil, de que eu quero ter a lancha e o iate parando em Maricá e quero excluir um turismo que é um turismo vocacional de Maricá e um turismo justo. Mas é preciso construir, inclusive com esse turismo, canais de diálogo. Eu quero receber e quero que Maricá absorva o turismo popular, estimulando ao pequeno consumo na cidade, ordenando a cidade, recebendo esse turista do nosso entorno com a gentileza de quem recebe e recebendo deles a gratidão gentil de quem preserva, de quem entende que vir para a praia em Maricá é uma atividade de lazer que pode ser ambientalmente correta, não precisa ficar lixo na praia de Maricá. Quero trocar com o turista, quero fazer campanha do carro vindo para Maricá e que ele vai receber um panfleto orientativo pela preservação da cidade, dos pontos turísticos, do respeito às leis de trânsito, isso tudo é muito complexo, é um discurso que parece simples. É complexo, mas é uma realidade. Nós vamos ter agora no final do ano aí 200 mil pessoas, no carnaval 300, 500 mil pessoas em Maricá, de um turismo popular que a gente precisa valorizar e não pode ter. Maricá não será, pela extensão de praia que tem, um lugar que exclui o turismo popular. A gente quer incluir, como estimulou o surgimento, por exemplo, de um mini resort no Farol de Ponta Negra, que já inaugurou. Tem lá 12 suítes. E eu tenho a informação de que tem mais 3 ou 4 projetos de construção de hotéis do mesmo padrão e do padrão mais elevado naquela região. Prefeito, as 14 secretarias que vão ser extintas vão virar coordenadorias? Algumas sim, outras não. Quais seriam? Aí eu tenho que olhar o organograma para te passar. As 14 quantas vão virar? Assuntos, por exemplo, projetos especiais não virará secretaria. Projetos especiais não virará secretaria. Outras virarão e se acomodarão em coordenações abaixo. Mas todas elas contemplarão a política pública que hoje é objeto do exercício da secretaria. Prefeito, a proteção animal também é um caso grave da cidade. Nós temos muitos cães abandonados, animais, cavalos, e existe um projeto para o próximo ano, uma vez que nos últimos meses, nos últimos anos que a gente tem visto, meio que um abandono contra essa parte. Nós vai vamos haver uma estratégia para os animais? Isso é uma política que tem surgido em todos os municípios. Acho que a gente aqui tem um passivo disso a responder. Nós vamos ter uma coordenação específica para cuidar da questão do animal. Eu pessoalmente sou cobrado por isso, é justo que seja. A minha formação pessoal do passado é de médico veterinário. Eu sempre dialoguei muito com esse segmento. Coloquei uma emenda minha como deputado no orçamento 17, fora daqui, para a UF, Faculdade Veterinária da UF. E vou buscar com a UF 500 mil reais para equipamento no laboratório. Vou buscar com a UF um convênio para que a gente possa ter aí, para além do nosso castramóvel, que brevemente vai estar em funcionamento, atendendo populações carentes e atendendo animais de rua. A gente precisa criar isso, criar o nosso centro de controle de zoonose, criar uma política. O sonho de longo prazo é você ter aqui um ambulatório veterinário, como a cidade do Rio tem o Instituto Jorge Weinstein. Mas isso é uma política mais de médio prazo. Acho que imediatamente nós vamos começar com muita campanha educativa, com o castramóvel sendo um elemento importante de controle de natalidade, mas avançar sem dúvida nenhuma para essa política é importante.
e é algo que tem a ver com a saúde como um todo, né? Essa coordenação vai cuidar especificamente disso. Prefeito, o senhor ganhou, Maricá ganhou um prefeito, mas ficou órfão do deputado federal. Existe uma projeção do senhor para que Maricá possa novamente ter mais um deputado, ter um deputado federal? Paulo, a política tem uma dinâmica muito de curto prazo no Brasil hoje. Óbvio que a gente vai buscar construir caminhos políticos de representação, acho importante. Acho que Maricá ganhou muito, e aí eu digo isso para vocês com toda a humildade de quem teve o exercício do mandato. Ganhou no sentido da alocação de recursos. Cidade que tem representação federal consegue recurso federal, consegue caminhos para recursos. E o nosso objetivo é, para além dos deputados que já nos ajudam, deputados que têm compromisso com Maricá, é construir muita proximidade. Se dessa proximidade e dessa construção nascer uma candidatura própria, local, a gente vai ter imenso prazer de abraçar. Mas agora é hora de pensar em governo. A minha missão agora é governar, não é projetar cenários longínquos de campanha futura. Nosso problema agora é focar na gestão pública, focar na melhoria do serviço público, focar na cidade. O Marcelo Delarore vira deputado federal a partir de 1º de janeiro. Seria um nome para colaborar com a prefeitura de Maricá, já que ele é de Maricá? O exercício do mandato dele é livre, ele vai escolher os caminhos que tem de exercício no mandato para fazer a cidade de Maricá receber uma ajuda federal. Essa pergunta cabe muito mais a ele do que a mim. A cidade... Mas o prefeito não poderia buscar um contato com um deputado federal? Nós vamos buscar contato com uma série de deputados federais, que inclusive já têm feito contato conosco, para poder nos ajudar a continuar no desempenho das questões locais, que a gente precisa de ajuda, seja com as concessionárias de serviços públicos, mas acho muito prematuro qualquer aproximação relacional de forças políticas que se contrapuseram na eleição. Mas no caso, e o governo do Estado, que esqueceu de Maricá esses últimos anos, que existe um rompimento político? O governo do Estado é um ente institucional que tem que falar conosco, por natureza obrigatória. E falará, eu não tenho a menor dúvida disso. Nós temos uma questão da água aqui para resolver no curto prazo e nós vamos buscar um diálogo também com o governo do Estado para resolver a questão de um programa de longo prazo para a água em Maricá. A gente quer botar dinheiro nisso, a gente quer abrir essa questão para que a gente não fique refém de uma cidade hoje com uma demanda de crescimento, mas essa demanda tem um nível de repressão fruto da gente não ter água na escala que precisa ter. E o governador já sinalizou, já tinha sinalizado para o prefeito Quaquá, o secretário da região metropolitana já fez conversas a respeito disso, e a gente vai avançar absolutamente tranquilo na relação com o governo do Estado, sinergizando. Quem governa deixa de lado todas as diferenças de disputa e se preocupa com o exercício da gestão para que a gestão avance e melhore a vida do povo. Gente, Vamos sintetizar em mais duas perguntas, porque o nível calórico... Eu só fiz uma, tem direito a mais uma. Sim. Prefeito, Fez até 3. Podia evocar isso. Mas ele é melhor, tem direito. Prefeito, a vitória foi apertada, foi uma eleição disputadíssima e aonde a margem foi pequena, diante de todo o trabalho que o prefeito Quaquá fez. Essa que é a verdade, né? Ele transformou a cidade de Maricá. O senhor avalia que tem que ser mudado alguma coisa no planejamento, que houve uma ingratidão por parte da comunidade nesse sentido, olha, e que o senhor pode rever essa situação no sentido de ver aonde o Quaquá errou e conquistar esse espaço que foi aberto, que hoje pertence à oposição? Cantarelli, eu vou usar uma metáfora que o presidente Lula sempre usa usando o futebol. Pênalti bom é o que entra, que vira gol. O que bate no cantinho, mas o goleiro pega, esse não é bom. Nós ganhamos as eleições. Isso é sinal de força e vitalidade de um projeto político. A bola entrou. Todas as forças conservadoras da cidade que nos opuseram se juntaram numa única candidatura e foram derrotados por um projeto político de um partido que sofreu um massacre nacional absoluto e, apesar disso, né, você ter uma opinião pública e um sentimento público turvado por uma série de questões,
nós reafirmamos um projeto político aqui. Mas óbvio que a gente não vê isso numa perspectiva de falta de humildade. Óbvio que a gente tem que corrigir rumos. Óbvio que a gente tem que refazer caminhos. Óbvio que a gente tem que rever políticas. É a vida, eu disse isso aqui. A cidade não é um processo parado. A cidade está acontecendo agora. Agora tem um buraco em alguma comunidade de Maricá aparecendo. E esse buraco está causando insatisfação e indignação em alguém. Então, essa perspectiva de um governo que se transforma numa continuidade é o nosso desafio. Eu tenho um eixo, Cantarelli, que eu acho que é o eixo vitorioso da eleição, que é um eixo de afirmação, é um eixo social. Afirmou-se em Maricá que você pode ter uma cidade crescendo distribuindo renda para quem precisa. Políticas como o vermelhinho, como o ônibus gratuito, a moeda social Mombuca que modifica a realidade cotidiana da vida das pessoas, o bilhete universitário que já está implantado há alguns anos em Maricá e que está formando jovens, está qualificando jovens, está fazendo com que uma juventude de Maricá já esteja voltando da universidade hoje, talvez para ser os nossos enfermeiros, os nossos médicos, os nossos engenheiros, os nossos técnicos que vão estar na cidade, fazendo a cidade avançar. Mas eu recebo das urnas o resultado de vitória. Estou feliz com isso. Esse governo que está começando, ele é fruto disso. E a gente precisa, e o Brasil precisa entender que a democracia tem uma pilastra-chave, que é a vontade popular. A vontade popular reconduziu um projeto que hoje a gente representa. E essa vontade popular, ela tem que guardar relação de troca com o povo que faça com que essa vontade se alimente e se retroalimente. Tem esse compromisso, mas vou buscar construir com as forças políticas que estiveram com a gente, dialogando com as que não estiveram, os caminhos políticos da cidade para que a gente continue fazendo a cidade avançar. O prefeito Quaquá foi um prefeito bastante polêmico, o mais polêmico da história de Maricá. Só vai correr da polêmica ou vai ser igual a ele? Rapaz, a natureza humana é distinta, né? O Quaquá tem na polêmica uma capacidade imensa de agir, de ação. Tem isso na natureza, talhado na natureza dele. Isso é uma virtude dele. Eu talvez não tenha a mesma natureza polêmica, tenho outras virtudes. Tem a virtude, costumo brincar, isso é uma verdade, né? E digo isso na figura e na memória da Darcy Ribeiro. O prefeito Quaquá é alguém com uma capacidade visionária que extrapola. Quaquá tem uma natureza genial nas projeções, tem uma natureza de conseguir criar cenários, enxergar coisas que a média não enxerga, né? E isso fez dele alguém ousado, intrépido. Eu acho que o meu papel, e sempre tivemos uma relação dessa natureza, tem uma natureza complementar, né? Uma natureza de quem media o pequeno, de quem acumula, enxerga que você às vezes pode findar um processo pequeno para que ele não seja gigante e a solução não precisa ser grande, né? E acho que ele construiu um caminho. Eu fiz uma analogia ao longo inteiro da campanha, aí eu finalizo a nossa entrevista aqui dizendo isso. Quaquá abriu uma trilha no meio da mata. Maricá era uma cidade que precisava de uma trilha, né? E a gente vem entrando depois, ele está vindo entrando, para construir a trilha, para ajeitar a trilha, para refazer os caminhos, porque as grandes linhas estão mais ou menos direcionadas. Tem muito desafio econômico e social novo. Isso a gente vai ter que formatar e criar muito. Mas, por exemplo, a questão urbana de Maricá aconteceu no governo Quaquá. A cidade se abriu, né? Itaipuaçu deixou de ser um lugar ermo para ser um lugar de fluxo, né? Nós temos aqui, a 2 quarteirões daqui, uma via, que é a Reginaldo Zeidan, que pouca gente em Maricá talvez tivesse a capacidade de Quaquá de enxergar. Porque eu me lembro que aquilo era uma trilha, que carro não passava. E hoje é uma via de sentido duplo, que faz com que a cidade, a região litorânea, tenha um fluxo imenso. Então eu tenho uma profunda admiração pelo Quaquá, sei que eu vou ter nele o absoluto respeito pela gestão. Ele é alguém que tem o altruísmo de entender que tem um ciclo novo que está se abrindo, que a direção e gestão estão outorgadas a mim, mas tem nele um aliado político e um conselheiro que eu não tenho dúvida. Tem muito a contribuir, tem muito a trocar e tem muito a orientar a gente a continuar fazendo Maricá ser uma cidade que está se tornando uma cidade média e que com muita brevidade vai avançar para ser uma cidade, como eu disse e tenho dito,
Maricá hoje é um ponto fora da curva da crise e 17 e 18 vão revelar isso à cidade toda e ao estado. Obrigado, gente.